Boa tarde, alunos do Ensino Fundamental de Matemática. Então, vocês têm duas atividades para ser feitas, né? Tem uma da semana passada, que era para ser entregue hoje, dia 29. Eu vi que tem muita gente que tem dúvidas, né? E tem a outra que eu estou entregando hoje, dia 29, para o dia 6. Aqui tem umas explicações onde envolve os assuntos que estão naquelas duas folhas. São 4 folhas, na verdade. E então gostaria que vocês fizessem as atividades. E eu estou vendo que vocês estão me chamando um pouco das dúvidas, né? Você não tem que eu entrar em contato com vocês têm que entrar em contato com o professor, na verdade. Então, aquelas folhas que vocês têm aqui, as folhas vocês têm o seguinte, ó, conjunto dos números racionais. O que são conjuntos de números racionais? Lembre-se que nós estudamos os naturais, os inteiros e estamos dentro do conjunto dos racionais para o bloco B. Então, o conjunto dos números naturais são todos os números que podem ser escritos em forma de A sobre B. O que é esse A sobre B? Esse A sobre B é uma fração, certo? Então, veja bem o seguinte, o B tem que ser diferente de zero, porque se você tiver o B, o número zero embaixo, ele não se concretiza uma fração, não é verdade? Então, quais são esses números que representam o conjunto dos números racionais? São os naturais, que nós estudamos lá no início dos conteúdos. Para aqueles que começaram lá no início. Seria o 0, 1, 2, 3, 4 e vai até o infinito. Os inteiros, que nós estudamos logo após, né? Que vocês já têm umas atividades sobre isso, né? Que são os números positivos e negativos. Não é verdade? Então, todos os números positivos e negativos são colocados em forma de números racionais. Mas vocês vão me dizer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer o seguinte aqui. 4. Como é que 4 representa A sobre B? Que número que aparece aqui embaixo, que ele não aparece, mas ele está ali? É o número 1. Então, portanto, veja bem o seguinte, tanto aqui, ó, se vocês pegarem o número 3 aqui positivo, o 3 tem um 1 embaixo. Então, nesse caso aqui, ele representa uma fração, na verdade, A sobre B. Então, esses números aqui são considerados, os números naturais inteiros, também são um conjunto dos racionais. Decimais exatos, 3,27. É o número com vírgula, mas eu posso representar na forma de A sobre B. Quantas casas depois da vírgula tem aqui? 2 casas, então nós tiramos a vírgula, 27 aqui, 327 sobre 100. 2 casas representa 100. Olha outro número aqui, esse número aqui, 8,2, não é verdade? Então nós podemos transformar isso aqui, pegando o 82 aqui, né? Certo? Esse 82, uma casa depois da vírgula representa 10. 2 casas representa 100, 3 casas representa 1000, certo? Então, esses números têm que ser considerados números decimais, também estão dentro do conjunto dos números racionais. E as frações, né? Se eu disser 5 sobre 2, isso é uma fração, também representa um número racional, porque está escrito aqui, ó, A sobre B. Se eu disser o seguinte, 10 sobre 4, também representa uma fração. Então, esses números ali também são considerados números racionais. Aqui que tem gente que está pedindo, que tem dúvidas sobre esse assunto aqui. Atividade 1. Vocês vão dizer sim ou não. Se pertence ou não pertence. Vão dizer sim ou não. Menos 4. Pertence aos números naturais? Lembre-se que os números naturais são todos números positivos. E aí você vai dizer que não pertence. Então, veja bem o seguinte, por que não pertence? Porque é um número negativo. Negativo está dentro dos números inteiros. Agora você vai dizer o seguinte, menos 8 representa o conjunto dos inteiros, que a letra Z inteiro é Z, não é verdade? Então, nesse caso aqui, nós temos o Z, então você vai dizer que ele representa, porque os números inteiros estão dentro, aqui tem outros negativos que vão até infinito, né? Então você vai dizer que sim, representa, né? 4 sobre 9 pertence aos números naturais? Você vai dizer que não, porque aqui não tem fração, ó. Então você vai dizer que não. Aquela atividade ali é assim que vocês vão fazer, bem simplesinho, sim ou não. Tá? Atividade 2. Vocês terão o seguinte. Lembre-se que isso aqui é uma fração, na verdade, é um número racional. Então, para você colocar isso aqui em forma
de número decimal. Lembre-se o seguinte, lá vocês vão colocar em forma de número decimal. Você vai pegar 1 dividido por 2, certo? Dá para dividir 1 por 2? Não. Então você vai colocar o 0 aqui e vai colocar um 0 aqui. Quantas vezes vai dar aqui? Vai dar 5. 5 vezes 2 dá quanto? 10. E aqui sobra 0. Então aqui me representa, isso ali vai dar menos 0,5. A outra é a mesma coisa. Vocês vão pegar quanto? Vocês vão pegar o 3, desculpe, 13 dividido por quanto? 4. 13 com 4 dá quantas vezes? Dá 3. 3 vezes 4 dá quanto? Dá 12. Sobra quanto? 1. Portanto, vocês agora vão colocar a vírgula aqui e acrescentar tantos zeros quantos for aqui. Quantas vezes vai dar aqui? Vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8. Sobra quanto? 2. Continua. Já tem a vírgula, vocês vão continuar o quanto quiserem. Então você vai colocar um 0 aqui. Vai dar quantas vezes? 5. 5 vezes 4, 20. Sobrou quanto? 0. Assim que vocês vão fazer. Então esse número decimal aqui é 3,25, né? Então é bem simples, nada de complicado. Atividade 3. Vocês vão fazer o quê? Simplificar. Quando você simplifica, você vai reduzir a fração, certo? O menor possível. Mas desde que ela seja equivalente à outra. Essas frações que vão vir aqui têm que ser equivalentes, na verdade. Como é que nós vamos fazer? Sempre quando se simplifica, nós vamos simplificar pelos números primos, que é 2, 3, 5, 7, o 11 e assim por diante. Vamos ver se esses dois números aqui dá para simplificar por 2, dá ou não dá? Então tu vai dividir por 2 aqui, né? Então vai dar 3 aqui, vai dividir por 2 aqui, também vai dividir por 2, né? Vai dar 6, na verdade. Agora você vai dizer o seguinte, 3 e 6, dá para simplificar por 2? Não dá, porque o 6 dá e o 3 não dá. Tem que ser sempre pelo mesmo peso, mesmo número. Então você pode dividir aqui por 3, na verdade. Então você vai dividir por 3, 3 dividido por 3 vai dar 1. Aqui também você vai dividir por quanto? Por 3, que vai dar quanto? 2. Então quer dizer que nós temos esse valor aqui, certo? 1 meio. Então nós temos 3 frações equivalentes. São iguais. Elas são iguais. Se tu vai dividir esse dividido por esse, certo? Vai dar o mesmo valor. Se tu vai dividir esse por esse, vai dar o mesmo valor desse. Se tu vai dividir esse aqui por essa fração, também vai dar a mesma. Então todos elas vão dar 0,5. As 3 frações que nós temos ali. A outra aqui vocês podem fazer o quê? Vai simplificar. Dá por 2 ainda? Dá. Então você vai simplificar por 2 aqui, vai simplificar por 2 aqui. Então aqui você vai ter o quê? Vai dar 5 sobre quanto? 15. Mas o 5, 15, dá para simplificar ainda por 2? Não dá mais. Aí tu vai por quanto? Por 3. O 15 dá, mas o 5 não dá. 5 dividido por 2 dá quebrado, dá com vírgula, na verdade. Nós queremos o número que desse inteiro. Então nós vamos simplificar por 5 aqui, né? Então 5 dividido por 5 vai dar quanto? 1. E 15 dividido por 5 vai dar quanto? 3. Então nós temos 1 terço aqui, ó. Certo? É a atividade 3. A folha que vocês têm para o dia 29, que vai ser entregue hoje, está no WhatsApp também, certo? Vocês vão fazer o seguinte, operações com números racionais. Aqui vocês vão ter bastante dificuldade, porque aparecem frações, na verdade. Então, quando tem frações, é bem complicadinho. Então, vocês têm que ter a noção de frações. Tem duas coisas diferentes. Quando os denominadores são iguais, quando os denominadores são diferentes. Então, quando os denominadores são iguais, a regra diz o quê? Vamos somá-los, né? Manter o denominador, né? Denominador é a parte de baixo. Isso aqui é um denominador, denominador e denominador. Então você vai deixar o denominador quanto? 2. Vai pegar o 4 mais quanto? 5 e mais quanto? 7. Então vocês vão somar isso aí, né? Certo? Então você vai somar quanto vai dar aí? 7 e 5, 12. 12 e 4 vai dar quanto? 16. 16 sobre 2, na verdade? Ó, 7 com mais 5, 12. 12 com mais 4, 16. Aí vocês podem dividir isso aqui, 16 dividido por 2 dá 8. Então quer dizer que a soma dessas frações aqui deu quanto? 8. Bem simples. Aqui é a mesma coisa, os denominadores são iguais. O que vocês vão fazer? Vocês vão manter o denominador 4. Veja bem que tem uma subtração aqui também, né? Então você vai deixar o 7, menos 3 e menos 5. Lembre-se,
Quando tem números positivos e números negativos, eu tenho que separar os positivos de um lado e os negativos do outro. Então aqui você vai ter o 7. Os negativos eu vou somar. Tenho 5 negativos com 3 negativos, vai dar menos 8. Então nós temos menos 8 sobre quanto? 4. Nesse caso aqui, vocês têm 7, mas estão devendo 8. A minha dívida é maior do que o meu saldo. Então o que eu vou fazer? Vou fazer a diferença aqui, que vai me faltar 1 sobre quanto? 1 quarto. Então esse aqui seria quando os denominadores são iguais. Cuide bem. Tem uma atividade lá que diz isso. Certo? Vocês vão resolver, certo? As operações, adição e subtração, quando os denominadores são iguais. E quando os denominadores são diferentes, vem aqui agora. Aqui que vem um pouquinho de problema. Primeira coisa, nós temos que tirar o MMC. O que quer dizer isso aqui? Mínimo múltiplo comum. É o mínimo múltiplo comum. Que é comum para todos, na verdade. O mínimo seria, sempre a gente encontra dos denominadores. Então, o que nós vamos fazer? Fazer o quê? Vamos pegar o 2 e o 4, vamos decompor em fatores primos. Isso aqui é decomposição em fatores primos. Dá por 2 aqui? Dá. Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar quanto? Esses dois números aqui dá por 2 ainda? Vamos fazer por 2 aqui. Então, nós temos 1 aqui, 1 aqui. Então, nós temos aqui, vamos multiplicar 2 vezes 2, fecha com quanto? 4. Então, quer dizer que o MMC, desculpa, MMC, nós temos 4. Então, aqui embaixo, aqui, ó, presta bem atenção. Aqui tem 4, mais, aqui vai ter 4. Cuide bem agora. Cuide bem o que nós vamos fazer. Vamos ter que deixar que nem essas aqui, ó. Quando os denominadores são iguais. Vamos ter que deixar dessa forma. Então, nós vamos pegar o que aqui? Vamos pegar o 4, vamos dividir pelo 2. 4 vai dividir por 2. Quanto dá 4 dividido por 2? Dá 2, né? E vamos multiplicar pelo numerador. Então, 4 dividido por 2 dá 2, certo? E 2 vezes 4 dá quanto? 8. Mesma coisa aqui. 4 dividido por 4 dá quanto? 1 vezes. 1 vezes 3, 3. Pode olhar, ó. Não são bem semelhantes essas aqui? Agora eu posso somar elas. Então, eu vou somar aqui o seguinte. Eu vou pegar o 4, aqui embaixo. Aqui nós temos o 8 mais quanto? 3. Portanto, nós temos 11, 4. Então, a soma dessas duas frações deu 11 sobre quanto? 4. Vou voltar de novo. 2 e 4. Tira-se o mínimo múltiplo comum, que é o menor denominador comum, certo? Então, nesse caso aqui, tirando, deu 4. Nós colocamos o 4 aqui embaixo nas frações, no lugar do 2, no lugar do 4. Os 4, não é verdade? Aí nós vamos dividir, certo? Pegar o 4 dividido pelo denominador, que deu 2, 2 vezes 4, 8. 4 dividido por 4 dá 1 vez. 1 vezes 3, 3, né? Está aqui, ó. Então deu isso aqui. Então nós somamos 8 mais 3 dá 11 sobre 4. E a mesma coisa. Você vai tirar o mínimo múltiplo comum. Você tem 2 e 3. Vai fazer isso aqui. Vai dar por 2, aqui vai dar 1, ou 3 não dá por 2, né? Então você deixa igual. Então aqui vai dar 3, aqui vai dar 1, 1. Aí você vai fazer o seguinte, aqui vai pegar 2 vezes 3, que vai dar quanto? 6. Então MC, certo? Vai dar nada mais, nada menos que 6. Então aqui eu coloco 6 aqui eu coloco menos, aqui eu coloco 6 aqui também. Mesma coisa lá de cima. Você vai pegar o 6, vai dividir pelo denominador. O outro é o numerador. Numerador é denominador. 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 5 dá quanto? 15. Ó, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 4 dá quanto? 8. Certo? Aí vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão pegar 15 menos 8 sobre 6. Agora você vai dizer o seguinte, quanto dá 15 menos 8? 7. Então nós temos 7 sobre 6. Então quer dizer que a subtração dessas duas frações deu esse valor aqui, ó. 7 sobre 6. Último assunto, outra atividade que vocês têm. Adição e subtração de números decimais. Na adição, vocês têm que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, você vai pegar 2,3,
5,24 e 7,2. Eu quero que vocês façam os cálculos. Não me pega a calculadora lá e fazer. Vocês têm que fazer os cálculos como isso aqui, ó. Certo? Aqui nós temos o seguinte, a primeira casa depois da vírgula, na verdade, que é o décimo, aqui é o centésimo, na verdade. Então nós vamos fazer o quê? Vamos somar. O centésimo é o 4. Então nós temos 4. O décimo nós temos o 2, e o 2 aqui, o 2 mais o 3. Então dá 4 com mais 3, dá quanto? 7, vírgula. Aqui só a parte inteira. Todo número que está antes da vírgula é considerado parte inteira. Vamos somar 7 mais 5, 12. 12, quanto vai dar isso aqui? 14. Então nós temos a soma de 14,74. Esse é o valor da soma das frações. Das frações não, dos números decimais. Aqui é a mesma coisa. Vocês vão fazer 10,2, tudo embaixo de vírgula, embaixo de vírgula. Ó, aqui, ó, 8,4. Aí você vai diminuir. Dá para diminuir 2 de 4? Não dá, né? Então nós temos que pedir emprestado para o zero. Zero também não tem valor. Então você vai lá no fundo, vai pedir aqui no fundo, na verdade, para o 1, né? Então aqui vai ficar 12. 12 menos 4 dá quanto? 8, né? Aqui ficou valendo de 9. 9 menos vai dar quanto? 1. E aqui diminui 1, na verdade, então vai ficar 1,8. Essa é a subtração que nós temos. Tá bom, pessoal? Eu gostaria que vocês olhassem bem com atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o professor. Valeu, gente? Obrigado.